Glória a Deus, pastor Jorge. Glória a Deus. Paz do Senhor. Graça e paz. Buenas noches. Good evening. Fala em línguas estranhas agora aí. Amém. Que alegria. Obrigado, pastor Manuel. Quero ministrar uma palavra que o Espírito Santo pôs em meu coração. Queria convidar você a ficar de pé. Eu fui criado na Assembleia de Deus, mas nem todo mundo que nasce na oficina é mecânico, e eu não era crente. Foram 22 anos de evangelização, foram 22 anos de oração, até um dia que eu me encontrei com o Senhor. Na verdade, Ele me encontrou, né? Ele sabia onde eu estava. E filho de pastor, e um dia eu tive uma experiência com Ele, e Deus está fazendo de novo. Se tem alguém aqui que tem um filho desviado, continue crendo, continue crendo, continue crendo. Deus faz de novo. Bill Johnson diz que a palavra testemunho significa faz de novo. Quando você ouvir alguém contar um testemunho, se aproprie das possibilidades de Deus também para a sua vida. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos. Posso dar uma dica? Calma aí, só uma dica. Aproveite todo esse momento, porque tudo que você tem é o agora. Amanhã é uma esperança, ontem uma história, um testemunho. Aproveite o melhor de Deus nessa noite. E se eu posso dar uma dica para oração, quando você ora agradecendo a Deus por aquilo que você recebeu, isso se chama gratidão. Agora, quando você ora a Deus agradecendo por aquilo que ainda não recebeu, isso se chama fé. E sem fé, qual é a outra parte do versículo? Você só vai até onde conhece. A parte B do versículo é tão importante quanto essa primeira. Diz o texto: é necessário para aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem presente para você hoje. Você não se anima, não? Então que tal você levantar suas mãos e começar a agradecer a Deus por a palavra que será enviada. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da perdição eterna. Bendita seja a palavra de Deus. Se você precisa de uma luz no fim do túnel, lâmpada para os teus pés, é a palavra de Deus e luz para os seus caminhos. Aleluia! A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Não há coração duro a qual a palavra de Deus não possa romper. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. E creia, meu irmão, ela cumprirá nesta noite o propósito pela qual ela será enviada. Você pode levantar as suas mãos e começar a agradecer ao Senhor. Jesus é a palavra. Aleluia. No princípio era a palavra estava com Deus e ela se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. Não dependa do pregador da noite, creia na palavra. Aleluia. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Cada palavra liberada nessa noite, ela é profética. Glorifica o Senhor, agradeça a unção de Deus nesse lugar. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Levante as suas mãos. Eu vou ensinar algo para vocês. A Bíblia diz assim: apresentai-vos a Ele com cântico.
Pegue o que o Espírito Santo está falando. Não deixe o teu problema chegar na frente. Eu sei que há muitas dificuldades, muitas lutas. Não deixe sair da tua boca as dores, porque o Senhor é justo e fiel. Por isso devemos nos apresentar diante dele com ações de graças. Você pode levantar as suas mãos e agradecê-lo. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia, fale com o Senhor, não espere a música. A sua atitude agora pode depender daquilo que pode ser melhor, pode ser crucial para o que vai acontecer. Comece a recepcionar a palavra de Deus. É uma noite, é uma terça profética. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Senhor, eu reconheço que a tua presença conosco aqui glorifica e exalta ao nome de Jesus. A tua palavra me diz que o Senhor dá ordem aos anjos ministradores para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. E eu creio que há anjos prontos para obedecer a palavra de Deus, a fim de que o Senhor Jesus seja glorificado. Libera os teus anjos, Senhor, para que a sua palavra rapidamente, prontamente, Deus, se cumpra, Senhor, nesse lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença conosco nesse lugar. És bem-vindo, Espírito Santo. Você pode dar um forte aplauso à presença do Senhor. Aleluia. Podem sentar, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Obrigado, obrigado. Antes de mais nada, eu quero ver se eu consigo construir um pensamento para você entender a mensagem. Amém? E peça ao Senhor: Senhor, mais do que informação, eu preciso da revelação. Tem muito crente que entende tudo da Bíblia, mas não tem revelação dela. Por isso você precisa saber, conhecer a palavra, o Logos, que é a palavra escrita, e a palavra Rema, que é a palavra revelada, que é a palavra falada. Você pode passar a vida inteira como crente, e eu me preocupo muito com isso, primeiro a partir da minha vida, pensando que conheci muitos cristãos de Deus, pessoas fiéis, que morreram com promessas, sem nunca ter tomado a posse. Ter a promessa de Deus é uma coisa, tomar a posse é outra. Ter herança da parte de Deus é uma coisa, tomar posse é outra. Eu tenho, por exemplo, como exemplo, meu avô deixou uma herança, um terreno grande lá no Nordeste, só que é minha por direito, minha e de mais outros herdeiros. Só que para eu me apropriar daquilo, eu preciso saber os meios legais para me apropriar dela. Quem entende, diga amém. Promessas de Deus já foram liberadas para você e a sua família. Se você não souber os meios legais, que são as sagradas escrituras, você não alcança. Por isso, meu povo, diz o Senhor, padece por falta de... Tu acredita nisso? Tu sabia que tem gente que mal lê a Bíblia, sabendo disso? Não vai nem à escola bíblica? Continua não conhecendo nem se interessando. Eu creio que Deus é poderoso para restaurar a família. Vi pessoas se divorciarem e anos depois pessoas voltarem e casarem novamente no civil, pastor. Deus faz essas coisas. Deus é poderoso para fazer aquele que não é ser. Eu tenho um tio, hoje ele está com
acho que 8 anos, viveu não sei quantos anos da vida dele na rua como mendigo. Aos seus 50 e poucos anos, Deus veio, restaurou a vida daquele homem, tirou da rua. Hoje é um homem de Deus, casado. Depois de 50 e poucos anos, quem olhava para aquele homem barbudo na rua, jogado, mendigo, jamais poderia imaginar que Deus poderia transformar a vida daquele homem. E hoje ele 78 anos, 76, 78 anos. Deixa eu pensar aqui, que minha mãe tem 77 e ele é mais velho, então tem quase os seus 80 anos, tem uma energia violenta. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que Deus faz. E outra coisa que eu aprendo com meu tio, a Bíblia diz que há uma palavra profética sobre nós que o Senhor fala: restituir-vos-eis os anos consumidos pelo gafanhoto. Deus é poderoso até para restituir tempo, não importa a idade que você tem. Você pega essa palavra, é para você essa palavra, é para mim essa palavra, amém? E eu creio que Deus é poderoso para fazer, mas a questão é estar ligado à fé. Existem muitos tipos de fé. Por exemplo, alguns creem em Deus conforme a experiência. Uns estão crendo em Deus conforme a sua doutrina, a doutrina da igreja. Outros creem em Deus conforme a experiência do outro. E Jesus falou assim: aquele que crê em mim, João 7:37, aquele que crê em mim conforme as Escrituras, é crer em Deus conforme as Escrituras. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando eu venho num ambiente profético, eu sempre penso na fé. Primeiro, você não pode crer naquilo que você não conhece. Por isso a fé vem por e ouvir. Interessante que não é a palavra, é pela palavra. Porque se fosse ouvir a palavra, você dormiria com fone, você no dia seguinte estaria cheio de fé, sim ou não? Acorda de manhã, bota o fone de ouvido, vai ouvir na Bíblia. Lógico, isso traz fé, mas há um outro contexto aqui. Sem fé você não pode agradar a Deus. E quando eu li esse tema aqui, o Espírito Santo trouxe muitas mensagens no meu coração. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou fazer para sintetizar? Me conduz, Espírito Santo. Josué 24:15. Isso tudo fala de fé. Engraçado que quando a fé é o fundamento de tudo. Sem fé você não agrada a Deus. Não diz sem santidade. Porque se você não tem fé, você jamais se santificará. Tem gente que se santifica por uma fé errada. Qual é a fé? A fé está no medo de ir para o inferno. A motivação é errada. Não se santifica por afeição. O que é afeição? Eu desejo estar com Ele. É diferente. Está me entendendo? Tem gente que vem à igreja para não ir para o inferno. É um tipo de fé. Está comigo? Tem gente que conheceu o evangelho pelo medo. Quer ver uma coisa que eu fico espantado com alguns cristãos? Com todos os sinais que a gente está vendo, tem gente que fica com medo. Olha, é o sinal dos tempos. Sim, legal. A Bíblia diz que quando você vê esses sinais, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É para a igreja estar feliz, é para o povo estar evangelizando, não com medo. Você está me entendendo? Por que estão com medo? Olha como é que está terrível. Isaías 60. As trevas vêm cobrindo a terra, mas sobre vós a luz, a glória do Senhor vem raiando. O verso 1 diz: levanta, desperta. Tem muito, eu não sei o que estão crendo. E quando eu ler esse texto, vamos ler Josué no capítulo 24. Quero ler o tema central dessa noite. Eu sei que Deus deu essa palavra para o pastor. E eu vou talvez trazer para um outro aspecto, outro ponto. Mas eu creio que o Senhor tem interesse de restaurar a família, amém? Mas antes de restaurar a família, Deus quer restaurar o altar. Vamos lá, diz o texto. Vou ler aqui.
Deixa eu ver se é a mesma versão. Eu vou ler junto com vocês, então, para a gente ler no mesmo entendimento. Diz o texto: porém, baixa um pouquinho para mim o teclado. Baixa mais um pouquinho, pode baixar bem. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui foi um decreto, aqui não é uma promessa de Deus, a promessa aqui é de Josué. Alguns irmãos falam: olha, essa é uma promessa de Deus, que eu, a minha... Não, isso é uma promessa do homem. Ele disse: eu não sei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece o capítulo de Josué, o livro de Josué? Aqui é o último capítulo do livro. Eu não vou entrar em parte teológica, nem porque eu não sou especialista disso, mas me chamou a atenção que Josué fala isso a esses homens. Ele fala: eu não sei quanto a vocês. Aqui é um povo que viveu milagres. Aqui é um povo que viu a muralha de Jericó cair. Aqui é um povo que viu coisas extraordinárias. Então eu quero te dizer, não espere o milagre chegar para você pensar que crerá mais em Deus. A fé não vem por milagres, a fé vem pela palavra. Se Deus fizer, eu vou fazer. Não vai, não. Não é por aquilo que Deus pode fazer. Se você não conhecer, jamais o desejará. E me chamou a atenção o verso 16. Bota o verso 16. Pode deixar o texto na tela para a gente ver. A não ser se for tampar a live, aí pode tirar, mas vamos lá. Então o povo respondeu: que isso, Josué? Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Olha que coisa tremenda. Josué: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu não sei vocês. Aí o povo: que isso, Josué? Josué, que isso, Josué? Eu sou crente também, Josué. Deus habita aqui. Que coisa interessante. Aí você lê o contexto, o povo começa a lembrar: não, porque Deus nos abençoou no passado. Aí começa a contar a história do passado. Aí olha o verso 19. Verso 19. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Foi Ele, é zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Caramba, Josué dá uma enquadrada nos caras. Por que isso, gente? O povo tinha dúvida quanto às questões de Deus. Vamos lá, versículo 21 agora, por favor, para a gente ganhar tempo. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Que coisa interessante. Versículo 22. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Engraçado, parece que Josué não quer que o povo sirva ao Senhor, mas Josué sabia do caráter do povo. Josué sabia que o povo andava em dúvidas, mesmo vivendo tantos milagres. Gente, quantos crentes vivem milagres e no passado viveram milagres e ainda hoje vivem desesperados, assombrados, preocupados, nervosos. Sabe por que acontece isso? Porque não entendeu. Guarde que eu vou te dizer: todo milagre tem uma mensagem. Se você pega o milagre, a mensagem por trás do milagre, você nunca mais precisará viver o mesmo. Estão entendendo? Porque o milagre revela o caráter daquele que faz. Quando o Senhor faz o milagre, Ele quer se revelar. Só que a pessoa só se contenta com o milagre, não com aquele que faz o milagre. Estão me entendendo? Diga amém. Pode ser que a gente, sem querer, amando a Deus, vivamos dessa mesma forma. Olha o povo: que isso, Josué? Não, nós vamos servir ao Senhor. Versículo 23. Versículo 23 diz: Josué disse: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e volte-se
de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Como aí? Esse povo, gente, é um povo que viveu milagres extraordinários. Eles tinham no coração deles, tinham na vida deles altares a outros deuses. Josué, tá bom, vocês vão servir? Deixa os outros deuses. Gente, para pensar. Como alguém que ama a Deus, que vê o poder de Deus, pode servir a outros deuses? Infelizmente isso pode acontecer. E Deus pôs no meu coração, para restaurar a família no altar, primeiro tem que restaurar o altar. E quando eu vi isso, me lembrei de algo que o Espírito Santo falou no meu coração algum tempo atrás, que o diabo sabe que para alguns, não são todos, para alguns, ele sabe que ele não vai tirar Deus da vida desse cara, porque teve uma experiência com ele, porque viu muralha cair, porque viu Deus fazer milagre. Não vai tirar Deus da vida desse homem. Mas qual é a estratégia do inimigo? Fazer com que Deus não seja o primeiro. Tem gente com Deus no coração, mas ele já não é mais o primeiro. O lugar dele é de primazia na nossa vida. Ele é o primeiro. O diabo não sabe que não, você não se desvia mais, mas não vai fazer que Deus, para ele, se Deus for o segundo, ele já ganhou terreno, já tirou Deus do seu coração. A questão que eu fico pensando, me preocupando, que muitos irmãos ainda não amadureceram na fé, conhecem mais a religião, conhecem pregação, apreciam pregações, mas falta um pouquinho mais de Deus. Se Deus não for o primeiro, meu irmão, isso é muito perigoso. E Deus me deu um outro texto aqui que eu quero ler para vocês. Primeiro livro de Reis, no capítulo 18. O que Deus fala, pôs no meu coração para compartilhar entre tantas coisas que eu estou dizendo é: repare o altar do seu coração. Repare o altar. Gente, em tempo em tempo a gente tem que fazer uma reforma, dar um upgrade, parar, alinhar a caminhada, porque é muito fácil você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Quer ver uma coisa que eu fico tão assombrado também, que para algumas pessoas, caramba, os problemas é mais enaltecido do que o próprio Jesus. Outros falam mais do diabo do que em Deus, querem saber todas as estratégias do diabo, mas não conhecem a Deus. Porque aqui, aquele demônio X, nome tal, legal saber disso, mas meu irmão, saiba quem é o Senhor. Se você for na Casa da Moeda e estudar com os homens que são especialistas em notas falsificadas, pergunta para eles: o que vocês estudam? Eles nunca estudam as notas falsificadas, só estudam a verdadeira. Quando bate os olhos na falsificada, eles sabem que aquilo não é. Pegou? Eu acho que está servindo para alguma coisa aqui. Mas conheçais os ardis do inimigo. É bom saber, ter discernimento de espíritos. Mas vamos lá. 1 Reis 18. Aqui vai contar uma história de algo extraordinário que acontece na vida do profeta Elias, do povo de Israel. Era um tempo muito difícil, um tempo de seca, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, um tempo de sofrimento. Aí olha o que diz o verso 30, você conhece o texto? Verso 30. Aqui Elias está diante do confronto com os profetas de Baal, tem a torcida dos irmãos da igreja. Elias, ele chama o povo. Olha o que diz o texto. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar de quem? Que estavam em...
Agora eu te faço uma pergunta: esse altar que estava em ruína por causa de quê? Porque no altar de Deus também adoraram ao Deus Baal. Eita glória, algo para pensar, isso é outra pregação. No altar de Deus, adorando a Baal. Você sabia que você é templo do Espírito Santo? Sabe o que é templo? O texto está dizendo, você é casa. Casa é lugar de intimidade, de morada. Templo é lugar de quê? Então entenda por que você é templo. Aí vai te dar outra pregação. Vamos lá, isso tem tudo a ver com a família. Restaurou o altar. Vamos voltar ao verso 20, olha o que aconteceu. Aqui Elias está dando uma bronca no povo. Verso 20, então Acabe convocou todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Pode seguir. Elias apresentou-se a todo o povo e disse: até quando vocês vão titubear? Outra versão diz cochear, duvidar. Até quando vocês vão titubear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Eu e minha casa serviremos a Deus. Pensa tudo isso aí. Pensa na família. Olha, vamos lá. Porém, se é Baal, siga-no. O povo, contudo, nada respondeu. Um silêncio. Olha que coisa interessante. O povo em dúvida. Diga comigo, dúvida. Dúvida. Em tempos de dificuldades, irmãos, dúvidas surgem. Em tempos de dificuldade, escassez, muitas pessoas recorrem a caminhos que não deveriam ter ido. Há famílias que hoje pagam preço por causa de decisões erradas, por causa do tempo das secas. Para pensar, gente, a gente não está falando de alguém que vai a uma igreja uma vez, a gente está falando de alguém que teve experiências sobrenaturais com Deus. Agora, se eles passaram por isso, dirá você e eu. Será que você não está numa guerra com isso? E qual é a guerra aqui? A guerra aqui é dúvida. Diga comigo, dúvida. Dúvida. Isso é uma coisa muito interessante que, não sei se eu vou entrar nesse poço, para sair demora um pouquinho, mas você sabia que você pode estar vindo para a igreja cheio de esperança e com pouca fé? Fé e esperança são duas coisas diferentes. Muitas vezes nós ensinamos mais os crentes esperança do que fé. Esperança não é ruim. 1 Coríntios 13 diz: permaneçam esses três. Lembra? A fé, a esperança e o... Está falando de três coisas. Então fé e esperança são duas coisas diferentes. Tem crente que tem muita esperança e tem pouca fé. A Bíblia diz em Provérbios que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Pode ser que você esteja hoje aqui num culto profético sem esperança, melhor, sem fé, só com esperança. O que é esperança? Dá um Fí maior aí, um Fí maior, Fí maior. Não é isso não, Fí maior ele não sabe. Quer ver uma coisa que é linda a canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir, se não prestar. A música é linda e é verdade, Ele é Ele. Só que essa música pode te acomodar numa esperança, sem nunca viver a fé. Por quê? Quem tem fé, tem. Quem tem esperança, espera que aconteça ou não aconteça. Quem tem fé, tem. E o que isso nos mostra, nos ensina? Que no teu coração pode ter um altar de dúvida. Pode ser que as suas orações não sejam atendidas porque não tem fé. É a oração da fé curará o doente. Não é uma oração de esperança.
Jesus deu uma ordem para os discípulos, estou falando para discípulos, não estou falando para seguidores. Ele disse aos seus discípulos: vão em meu nome e curem os enfermos. Ele não mandou orar. Deus, se tu quiser, tu sabes. Em o nome de Jesus. Isso é tão tremendo. Um altar do nosso coração não pode deixar a dúvida. Escute, eu disse deixar. Eu não estou dizendo que eu sou um super-homem, porque é importante que a dúvida venha para que manifeste a fé. A questão, ela não pode permanecer. Que dúvida vem, amém? Tem gente aqui? Eu não sou o super crentão aqui, não. É o que nós precisamos confrontar a cada dia sobre a nossa fé. O que isso tem a ver com a família? Eu vou chegar lá. Deixa eu ver se tem algum outro texto aqui. Não vou demorar muito não, vou fechar por aqui. Vou caminhar para o final. Mas que eu estava me lembrando aqui de Lucas capítulo 1, verso 5 em diante. Vamos lá, já que eu falei o texto. Posso ir, gente? Posso, pastor? É ele que tem que falar com ele. Lucas 1, 5. Lucas 1, 5. Olha a coisa interessante. Bota para a gente aí. Lucas 1, 5. Vamos ler até o 9, depois vamos ler do 11 ao 14. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ó, nego top. Vamos lá, tem mais. Ambos eram os olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Olha, ó, irrepreensível nos mandamentos, na conduta, nos preceitos. Vamos lá. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço de seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Vamos para o verso 11. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado, dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Aleluia. Verso 14. Ele será motivo de prazer, alegria, e para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Você pode dizer glória a Deus? Vamos para o verso 18. Verso 18 para a gente ganhar tempo. 18, verso 18. Zacarias perguntou ao anjo: pô, legal, vai ser top, meu filho, vai trazer alegria. Agora, anjo, como posso ter certeza disso? Pois sou velha, a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora tu me deixou irado, por causa disso vai ficar mudo. Pô, o anjo ficou irado com o cara. Olha, ele tomou uma repreensão. Isso significa que Zacarias era irrepreensível nos costumes, na doutrina, mas repreensível na fé.
Ele está falando de um altar, na família, no altar sem fé. O anjo disse: a tua oração foi atendida. O que isso me ensina? Zacarias começou crendo, mas não permaneceu crendo. Você ora pela tua família, ora por uma situação, crendo, mas a questão não é ter crido, porque talvez a fé de ontem não seja de hoje. Tudo aqui é profético. Eu não preciso dizer, eis que te digo, porque a palavra está falando. Ele começou crendo, mas não permaneceu crendo. Por isso que você precisa ter a fé para agora. Zacarias, irrepreensível na doutrina, não faltava um culto. Dizimista, ofertante. Caramba, ele ficou o quê? Mudo. Por que ficou mudo? Por que o anjo deixou mudo? Porque a incredulidade não pode ser compartilhada. Talvez a tua fé não chegue na tua família porque você não está crendo. Talvez não há mudança na família porque falta fé. E falar do seio familiar, meu irmão, é coisa que às vezes tu olha e fala assim, não tem jeito isso aí. Quantas pessoas falam isso? Amaldiçoa a família, amaldiçoa o lar, amaldiçoa os pais, amaldiçoa os filhos, amaldiçoa as finanças, amaldiçoa a saúde. Quantos hoje tomam maldições hereditárias para si? Tendo Jesus rompido na cruz do Calvário, se tornou maldito. Eu creio em maldição hereditária, mas a minha já está lá no Calvário. Mas se você não der mole, meu irmão, ela fica no tempo e no espaço, você toma ela para você. Cuidado. Zacarias ficou mudo. Tem gente que quando fica mudo, o sentido de ficar mudo para mim, eu compreendo que perde poder de influência. Não tem fala, não tem voz. Vai para a igreja, rapaz, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu falo para Jesus, pastor, eu falo para ele, eu oro, até a oração não é atendida, não passa do teto. Uau! Restaura o altar do teu coração. Eu posso liberar palavras proféticas, assim, cara, se não for de Deus, realmente não acontece. Eu também posso fazer decretos sobre a tua vida e tua casa, mas se o teu altar você acha que por boas obras, porque eu não falto ao culto, aleluia, fiz jejum, fiz oração, amém, isso é bom, tem que fazer mesmo, faz parte da vida cristã, mas isso não te capacita, isso não te garante nada. Diga comigo, fé, fé, fé. Ele perde a influência. Se ele perde a influência, meu irmão, por causa da incredulidade, tem crente assim, isso é profético. Irrepreensível na doutrina, mas repreensível na fé. E qual é a questão disso tudo, pastor? A questão é que a promessa não se cumpre. Há uma promessa bíblica para nós, para a nossa família, que está lá em Atos 16, 31. A gente quer botar a família no altar, mas o altar do coração não está em ruínas. Atos 16, 31, você conhece? Como é que faremos para ser salvo? E os apóstolos disseram, creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Quem tem que crer, a sua casa ou você? Você quer que eles creem, mas você não crê? Não tem voz. Você quer que eles creem, mas você, o altar de fé, tem dúvida. Você quer que eles creem, mas não sabe nem o que é servir a Deus.
Sabe qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus, irmãos? Qual é a obra de Deus? João 6, 29. Perguntaram para Jesus, qual é a obra de Deus? João 6, 29. Hoje a menina está trabalhando para caramba ali atrás. João 6, 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Se tu não crê, como é que a família vai ser salva? Você crê naquele que foi enviado? Quem foi? Ele está falando dele mesmo. Você crê, por exemplo, e eu vou terminar aqui. Se Jesus estivesse agora encarnado aqui, carne, quando a gente fala encarnado, outros já levam para o espiritismo, mas é encarnado mesmo a palavra, né? É em carne aqui. Se ele estivesse aqui e perguntasse para você como perguntou para aquele homem: o que queres que te faça? O que você diria? Uma pergunta. A outra pergunta: você acha que iria resolver? Você acha que ele ia te atender? Você acha que você sairia daqui hoje com a vitória? Hã? Você acha que hoje ele ia se compadecer do seu problema? Você crê nisso? Ainda que você não tivesse, igual ele falou com os leprosos, apresente-se ao sacerdote. A Bíblia diz que indo eles foram curados. Ainda não tinham sido, só obedeceram e creram. Só apresentaram o sacerdote porque era um preceito, era uma lei de Levítico. Quando Jesus fala assim, ó, vão e se apresente, eles criam. E foram, e no meio do caminho, estamos curados. Se Jesus estivesse aqui ó, fisicamente, e falasse: ei, me diz qual é a sua dor, qual é o problema da sua família, você crê que ele te atenderia? Porque na Bíblia não há uma pessoa que teve com ele, que creu para receber, que não tenha recebido. Não teve um, até ingratos, pecadores. Não depende se tu, hoje deu mole, chutou o cachorro e botou um montão de gente junto, não. Está me entendendo? Você crê nisso, que ele te atenderia? Aí olha agora a questão da fé, a gente termina. Jesus falou assim: é necessário que eu vá, para que o outro venha, e ele estará convosco. Hoje ele está aqui por meio do Espírito. Você crê para isso? Ou está duvidando? Jesus falou: onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Você crê isso? Ou está tendo esperança de alguma coisa? Restaurar o altar. Você não pode adorar quem você não conhece. Não há adoração sem fé. Queremos levar a família para o altar, mas a gente precisa restaurar o altar do nosso coração. Porque se você crer, toda a sua casa será salva. Essa é uma palavra de Deus. Ela não volta, ela é viva e eficaz. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Você se apropria? Então vem para o altar. Feche os teus olhos. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Você crê que Deus habita em homens, ainda que falhos? Você crê que Deus habita em homens? Ele habita em você? Uma pergunta boa para se fazer: o que ele está fazendo aí? Se Deus habita em mim, o que ele está fazendo aqui? O que eu estou desperdiçando? É engraçado que tem gente que crê que Deus habita em homens, que habita nela, mas não habita no pastor. Por que isso? Eu vou te explicar por quê. Porque eu creio que o Senhor Jesus está em mim, e se eu te toco, Ele te toca.
se eu te toco, Ele te toca. Você crê ainda? Feche seus olhos. Ninguém com os olhos abertos. Deixa essa palavra escanear teu coração. Você pode ter ouvido apenas uma palavra, uma pregação, ouvir a pregação do pastor, ou você pode ter ouvido Deus. Isso é profético. Tinha um homem na Bíblia que estava com um filho terrivelmente endemoniado. Ele se encontra com Jesus. Ele fala para Jesus: Jesus, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio que aflige meu filho. Se tu podes, ajuda-me. E Jesus perguntou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E ele respondeu: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Como alguém crê e está sendo incrédulo? O que ele estava dizendo? Senhor, eu creio que tu é poderoso para fazer qualquer coisa. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar morte. Eu creio que o Senhor pode restaurar qualquer situação. Mas talvez não estou crendo para mim. Talvez você está aqui assim: eu creio que tu pode. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo. Tu sabe disso, mas não está crendo para receber. Era aquele homem, não está crendo para ver a família restaurada. E tem que confessar a incredulidade. Uma das formas de restaurar o altar, para levar a sua família para lá, é confessando o seu pecado. Não estou falando de pecado moral, não. Não estou falando de vacilos, não. Estou falando de incredulidade. De incredulidade. Senhor, eu creio. Marcos 9:23, que diz o texto. Mas ajuda a minha incredulidade. E a Bíblia diz que Jesus operou na família daquele homem. O filho dele foi liberto. Restaura o altar do teu coração. Você não pode levar alguém num lugar que não há fé. Você acha que está crendo. Querer não é crer. Querer não é crer. Talvez é um desejo de ver acontecer. Ainda assim a fé não está ativa. Pastor, como eu sei se minha fé está ativa? Se você se ver, se você ver pelos olhos da fé, com a tua mente, com a imaginação, o resultado esperado, a tua fé foi ativa. Se tu sair daqui crendo, eu já vejo a vitória, eu já vejo meu marido restaurado, eu já vejo meu filho liberto, eu já vejo a minha família alcançada, eu já vejo esse relacionamento em paz, eu já vejo o fim desta guerra no meu casamento, eu já vejo Deus trazendo provisões para a minha casa, porque diz a palavra que o Senhor suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, por meio de Cristo Jesus. Quando eu liberei essa palavra agora, isso é a palavra de Deus, foi como se eu tivesse visto anjos indo, trazendo provisão, trazendo soluções, trazendo livramento, trazendo escape, levando a paz, repreendendo demônios. Se aproprie, meu irmão. A unção do Senhor está nesse lugar. Fogo do Espírito Santo.
Oh, a provisão de Deus nessa noite, a vitória de Deus nessa noite. Ah, meu irmão, a resposta de orações chegando nesta noite. Se tu podes crer, nada é impossível. Nada é impossível. Pastor, mas está difícil. Ei, meu irmão, então está pronto para ser um grande milagre. Um grande milagre. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos fazer algo profético aqui. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente, mas você vai sair daí do seu lugar com o nome do problema, o nome da questão difícil, o nome daquilo que te rouba a paz. Você vai vir para o altar. Quando você voltar, eu vou te dizer qual vai ser o nome dele, a partir de agora. Vou dar a outra dica. Eu vou dar uma dica agora. Na verdade, esse é um comando, a outra é uma dica. Qual é a dica, pastor? Você vem com o problema, ainda que seja simbólico, na sua mente. Caramba, aquilo. Ah, Senhor. Não finge que está crendo, não. Tira essa cara de crente religioso. Seja você mesmo. Tira a máscara do rosto. Em Coríntios fala que vós, com o rosto descoberto diante da glória do Senhor, são transformados. Aleluia. Tira a máscara. Você vai sair daí com um nome. Com o nome do problema. Vem, você vai trazer. Quando chegar aqui, veja pela fé isso indo embora. Veja o resultado esperado. E vamos orar e vamos ver o que o Senhor vai fazer. Porque se você vê com os olhos da fé, você já se apropriou do que Deus tem para você. Feche os teus olhos. Senhor Espírito Santo, reconheço que sem Ti nada posso fazer. Mas eu sei que segundo a sua palavra, que em Ti, em Deus, faremos proezas. Libera a tua unção agora. Mas eu libero a palavra sobre ti, o que disse o profeta Isaías, que naquele dia a carga seria tirada dos teus ombros e o jugo do seu pescoço, por causa da unção. E é agora, aí está. Oh, Yeshua HaMashiach. Se você ora em línguas, se edifique por meio dessa palavra. Oh, hoje é noite de resposta. Oh, o fogo do Espírito está sobre você. Está sobre você. Aleluia. Aleluia. Deixa a fé se ativar. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você está em
em um ambiente de fé. Você está debaixo de um ambiente de unção, e portanto palavras se tornarão decretos. Oh Yeshua, oh Senhor, aleluia, 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 aleluia. Oh, algo sobrenatural está acontecendo. Oh, receba de Deus nessa hora. Seja renovado agora. Mais, Espírito Santo, mais. Impossibilidades estão se encerrando. Eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida. Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Eu quero dizer que esse problema, ele tem uma data para acabar. Há uma data para acabar. Tem uma data para acabar. Tem um dia, uma hora para acabar. Porque há um tempo determinado sobre todo o propósito debaixo dos céus. Aleluia, aleluia. Deus pode abrir a madre hoje. Toque, Espírito Santo. Fogo. Fogo. A madre se abra. Em nome de Jesus. Eu ordeno, se abra. São heranças do Senhor que virão. Madre, se abra. Qual é o nome do menino? A fogo de Deus nesse lugar. Glorifica o Senhor. A libertação nessa noite. A anjo de libertação. Sofismas, fortalezas mentais estão caindo. Crenças limitantes estão caindo. A experiência do passado não vai mais te limitar. Deus é um Deus de novidade de vida. Oh Yeshua HaMashiach. Aleluia. Vamos lá. Aleluia. Vem aqui com a questão. Vem aqui na frente com fé. Traz o problema. Qual era o nome do problema? Vem apresentar aqui no altar. Vamos orar aqui mais um minutinho. Posso, pastor? Me dá mais uns minutinhos? Posso? Qual é o problema? Vem. Se você tem alguma questão familiar que afeta a tua família, qual é o nome da questão? Seja sincero. Deus, me falta fé para isso. Eu tenho uma esperança que o Senhor possa fazer, mas me falta fé para me apropriar. Vocês estão entendendo? Me falta fé. Eu creio que tu
Eu creio, Senhor, e só tenho esperança. Um dia, quem sabe? E o Espírito Santo fala: creia e verás a glória de Deus. Creia e verás a glória de Deus. Qual é a situação? Guerreie agora, pleiteie agora.